Saudamos a todos com a bendita e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós iremos meditar um pouco sobre a escola de Tirano. Quando Paulo ali viu que aquela população de Éfeso não queria lhe ouvir, ele não desistiu de anunciar o evangelho. Simplesmente Paulo mudou a estratégia. É isso que você tem que fazer muitas das vezes, mudar a estratégia para pregar o evangelho de Jesus Cristo. Você está vendo aí algumas imagens, né, ali histórica ali daquela escola de Tirano, onde essa foto é de entre 2011 a 2024 ali, para que você tenha o conhecimento na onde Paulo ele ministrou o evangelho, ensinando e difundindo os princípios do reino, as boas novas de salvação. Então veja que Paulo, quando ele chega a Éfeso ali, ele encontra bastante resistência. Então Paulo, ele descobre um lugar onde ele poderia começar a ensinar. Então Paulo, ele sai da sinagoga, leva os discípulos consigo e começa a ensinar na escola de Tirano. Então ele fez isso por 2 anos e alcança a todos os que viviam naquela região da Ásia, tanto judeus como gregos. Mas quem era Tirano? Essa é a única menção a esse indivíduo na Bíblia. Então observe. Tirano era dono de um auditório ou escola em Éfeso. Ele é mencionado apenas uma vez nas Escrituras, em relação ao ministério de Paulo em Éfeso durante a sua 3ª viagem missionária. Paulo ensinava na sinagoga judaica de Éfeso havia cerca de 3 meses, pregando sobre Cristo e argumentando persuasivamente sobre o reino de Deus, como você pode ver isso em Atos 19, versículo 8. Observe que os judeus não reagiram positivamente, como frequentemente acontecia quando Paulo falava nas sinagogas. Lucas, o evangelista, registra que os judeus tornaram-se obstinados, recusaram-se a crer e difamaram publicamente o caminho, como assim era chamado entre eles. Então, Paulo os deixou. Ele levou os discípulos consigo e tinha discussões diárias na sala de palestra de Tirano, como está escrito em Atos 19, versículo 9, querido aluno e querido professor. Talvez seus alunos perguntem que escola era essa, quem era Tirano. Por isso nós trouxemos este vídeo explicando quem era ali Tirano, que escola era essa, por que esse nome. Observe também que Paulo havia sido rejeitado pela população judaica em outros centros urbanos. Em cada ocasião, ele deixava de falar com os judeus e se concentrava nos gentios. Isso está registrado em Atos 13, 44 ao 47 e Atos 18, 5 ao 6. Você tem que ir lá e ler o texto. Não espere que eu dê toda a leitura aqui de graça para você. Examine a Escritura, manuseie a sua Bíblia. É para isso nós estamos aqui dando um norte, trazendo subsídios da Escola Bíblica Dominical para você ter o desejo de pesquisar na Palavra de Deus. Mas parece que eles seguiam o mesmo padrão em Éfeso. Por quê? Porque tendo sido publicamente rejeitado na sinagoga judaica, Paulo começou a pregar aos gregos na sala de palestra de Tirano. Observe que nada se sabe ao certo sobre a origem da posição espiritual de Tirano, ou mesmo sobre a função de sua sala de palestra. Seu nome é grego. O significado do nome Tirano significa príncipe ou governante. E alguns estudiosos acreditam que Tirano era um professor, filósofo ou retórico, um especialista em oratória persuasiva, que alugava seu salão para os filósofos e professores viajantes. Ele pode ter sido simplesmente um empresário que permitiu que Paulo usasse o prédio. Outros defendem, querido aluno e querido professor, a possibilidade de que Tirano fosse um estudioso judeu ou um rabino que tinha sua própria sinagoga particular ou administrava uma escola. Então observe, querido professor, a Bíblia nunca indica se Tirano se tornou um crente em Cristo ou se sua fé teve algo a ver com a permissão para Paulo usar o seu prédio. De fato, é possível que o auditório tenha sido nomeado em homenagem a um antigo proprietário do prédio ou a um professor respeitado do passado, e que Tirano não estivesse vivido na época de Paulo. São algumas suposições. O local poderia ter sido chamado de auditório Tirano, da mesma forma que uma universidade poderia batizar um prédio de salão de John Adams. Mas observe, de acordo com uma nota de rodapé na ESV, um manuscrito grego, acrescenta um detalhe em Atos 19:9, de que Paulo ensinava na sala de palestra de Tiranos, da 5ª à 10ª hora, isto é, das 11 horas da manhã às 4 da tarde. Será que o homem tinha conteúdo?
Será que o homem era versátil nas palavras, nos verbetes da língua judaica e do Evangelho de Jesus Cristo? Tinha muito conhecimento. Ali era um curso de mestrado de teologia. Hoje as pessoas não aguentam ficar 1h30 na escola bíblica dominical. Imagine se Paulo aparecesse nos dias de hoje para pregar o Evangelho das 11 às 4 da tarde e você está ali. Mas porque o homem tinha conteúdo, tinha palavra viva, palavra de vida. Né? Então, nesse período, tipicamente, quando os trabalhadores faziam sua refeição do meio-dia e descansavam do trabalho e do calor do dia, é possível que Paulo trabalhasse na fabricação de tendas durante as outras partes do dia, como está escrito em Atos 18:3, e dedicasse esse período de descanso do meio-dia à evangelização na sala de palestra de Tirano. Paulo continuou ensinando ali por 2 anos, de modo que todos os habitantes da Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor Jesus Cristo, como está em Atos 19, versículo 10. Embora nada nas escrituras indique que Tirano tenha se tornado crente, ele teve uma participação na propagação do evangelho para as multidões de pessoas em Éfeso e na região circundante. Mas observe que, de acordo com a nota de rodapé mencionada acima no artigo que acabei de ler, Paulo ele dava as aulas todos os dias nessa escola durante o calor do dia, demonstrando sua dedicação e a devoção de seus alunos. Observe que normalmente os comércios fechavam nesse período do meio-dia até o início da noite. Mas Paulo era muito sábio. Paulo aproveitava esse período para ensinar. E seus alunos vinham e aprendiam. Quando viajávamos no passado, detestávamos essas horas mortas, né? Quando as lojas e os comércios estavam fechados, porque realmente não havia nada para fazer. Mas veja como uma observação aqui. Você sabe como são os americanos cochilos são para bebês? Então, até mesmo os pubs, quando viajamos pelo Reino Unido, muitos anos atrás, estavam fechados. Então, não dava para sentar e tomar algo enquanto esperávamos que as coisas abrissem. As coisas mudaram em muitos lugares, né? Porque agora é mais lucrativo estar aberto para os turistas. Então, certa hora do dia, as coisas fechavam, até que o sol escaldante diminuísse, então, para se depois se abrir as lojas. Mas hoje, nos dias atuais, as coisas se mantêm abertas até a madrugada inteira, se for possível. Então, quando você saberá a hora certa de se afastar de uma situação? Como Paulo fez ao sair da sinagoga. Então, vou lhe fazer uma pergunta. Isso levanta toda a questão de quando alguém deve se separar de algo, né? Observe que Paulo permaneceu na sinagoga e evangelizou em nome de Cristo até que os judeus se tornaram violentos em sua oposição. Mas Paulo não pôde mais permanecer na sinagoga. Por isso, estava afetando sua atitude e sua vida de outros cristãos. Ele se retirou. Paulo não esperou ser expulso da sinagoga, mas se separou, juntamente com outros cristãos, da apostasia ou do falso ensino. Observe que Paulo não se separou por causa de tradições, rituais, opiniões, filosofia de ministério ou pequenas diferenças, mas sim por causa de erros doutrinários e oposição à verdade de Jesus Cristo, conforme revela a ele pelo próprio Cristo no seu sermão. Observe que Paulo permaneceu em Éfeso, mas o evangelho se espalhou por toda a província, chegando até o vale de Lico e abrangendo as outras igrejas mencionadas em Apocalipse capítulo 1, verso 11. Demétrio, em Atos 19:26, confirma a enorme influência do ministério de Paulo em Éfeso, na Ásia. 40 anos depois, trazendo um dado histórico, Plínio, em sua famosa carta a Trajano, escrita em Bitínia, dirá sobre o cristianismo dizendo: pois o contágio dessa superstição se espalhou não só pela cidade, mas também pelas aldeias e pelos campos. Então foi durante esses anos em Éfeso que Paulo ficou profundamente perturbado com os problemas da igreja de Corinto. Observe, aparentemente ele escreveu uma carta para eles, agora perdida para nós. 1 Coríntios 5:9, que recebeu uma mensagem na casa de Chloe, uma carta da igreja dos mensageiros especiais, como Timóteo enviado depois de Tito, e talvez ele próprio tenha feito uma viagem apressada, como escreveu em nossa primeira epístola aos Coríntios. Paulo planejava ir a Troade após o retorno de Tito, onde se encontraria com ele depois do Pentecoste, quando de repente o horroroso causado por Demétrio fez partir antes do previsto. Enquanto isso, Apolo havia retornado de Corinto para Éfeso e recusou-se a voltar. Então a mensagem de Paulo alcançou gregos, não apenas helenistas e tementes a Deus, mas também alguns gregos das camadas mais altas da sociedade de Éfeso. Então, Paulo, ele não desistiu.
né? Ele achou outro caminho, outra vertente para se pregar o evangelho de Jesus Cristo ali na escola de Tirano, né? Então que possamos ter essas estratégias, né, para se pregar o evangelho de Jesus Cristo. Então vamos ficando por aqui com mais um Examinando, a revista da Escola Bíblica Dominical. A escola de Tirano, Paulo sai do meio dos judeus e vai pregar ali, ensinar na escola de Tirano. E ali se difundiu o evangelho para toda a Ásia. E Deus abençoe, Deus vos guarde e tenha uma excelente aula neste domingo. Deus abençoe. E até o próximo momento, onde nós estaremos examinando a Escritura.